Você está assistindo o seu programa Assembleia de Deus com você. Eu quero convidá-lo agora para a leitura de um texto da Palavra de Deus, no qual nos basearemos para a mensagem desta manhã. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor diz desta maneira: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amados irmãos, amigos telespectadores, o texto que nós acabamos de ler fala sobre Jesus Cristo sendo o único mediador entre Deus e os homens. E a palavra de Deus nos mostra nesse texto que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, nós sabemos que o pecado que existe na vida do homem tem causado enorme separação entre o homem e Deus, e entre o homem e o seu semelhante. Somente, portanto, por meio da mediação de Jesus Cristo, que é o nosso mediador perfeito, essa separação é desfeita e a paz restabelecida entre o homem e Deus e entre o homem e o seu próximo. De outra forma, não tem como haver reconciliação, não tem como haver a verdadeira paz entre o homem e Deus e entre o homem e o seu semelhante. Então eu gostaria de lhe convidar nesta manhã para pensarmos em nossa reflexão, falando de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, o único mediador capaz de mediar, de levar o homem a Deus, de interceder diante de Deus pelo homem, para que o homem não seja condenado nos seus pecados. Aí, primeiro tópico da nossa mensagem diz o seguinte: o que é o mediador? O mediador é aquele que se coloca entre duas partes demandantes, ou entre duas pessoas que estão em litígio, em demanda, para mediar, para restabelecer a paz, para restabelecer a harmonia, para restabelecer a quietude. E quando a palavra de Deus diz, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a palavra de Deus está nos garantindo que somente Jesus Cristo é aquele que pode unir o homem a Deus. Somente por meio de Jesus Cristo o homem pode chegar-se a Deus. E Jesus Cristo, enquanto estava na terra, já tinha asseverado, já tinha garantido que Ele é o único caminho, é o único meio pelo qual o homem pode encontrar-se com Deus. E aí a palavra de Deus vem nos dizer, no texto que nós temos lido, 1 Timóteo 2,5, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Não adianta você e eu querermos encontrar alguém que possa se colocar entre Deus e mim, ou entre Deus e você, para ser o nosso mediador perfeito, para ser o nosso mediador
que vai buscar o perdão dos nossos pecados, porque somente Jesus fez isto. Ninguém mais fez isso, ninguém mais tem autoridade, ninguém mais tem poder para fazer isso, mas Jesus sim tem, porque Ele deu a sua vida no Calvário por nós, tornando-se assim o nosso mediador perfeito. Em segundo lugar, a mediação de Jesus acontece entre um ser infinitamente perfeito, que é Deus, e um ser completamente imperfeito, que é o homem. Por isso, amigo, foi necessário que Jesus Cristo se tornasse homem, assumisse a natureza humana para se tornar o nosso mediador perfeito, para poder estar diante de Deus, como a Bíblia diz, que Ele está à destra de Deus e hoje intercede por nós. Então, Jesus Cristo é o nosso mediador perfeito. Em terceiro lugar, como mediador, Jesus estabelece a paz entre os homens. Em São João capítulo 14 e o versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo, como nosso mediador, restabelece então a verdadeira paz no coração do homem. Restabelece a verdadeira paz entre o homem e Deus e, logicamente, entre o homem e o seu semelhante. Eu imagino que você já ouviu falar, você conhece pessoas que antigamente, que outrora, antes de conhecer Deus, eram pessoas tribulosas, eram pessoas que não tinham alegria, não tinham paz, eram pessoas inquietas, eram pessoas que corriam de um lado para outro e não tinham paz, não tinham quietude. Mas quando encontraram Jesus, você hoje as encontra e elas têm um semblante diferente, porque Jesus encheu seus corações de paz. Eu imagino que você conhece pessoas que outrora também viviam brigadas, viviam em pé de guerra, sempre em pé de guerra, mas depois que Jesus entrou nas suas vidas, o Senhor restabeleceu a paz entre estas vidas, porque Ele, como nosso mediador, Ele tem o poder, tem a capacidade de restabelecer a verdadeira paz, tanto entre o homem e Deus, quanto entre o homem e o seu semelhante. Em quarto lugar, como mediador, Jesus se interpõe entre o homem e Deus para livrá-lo das artimanhas de Satanás, para livrá-lo ou livrar o homem das garras de Satanás, dos planos de Satanás. A Bíblia diz em São João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse ladrão aí, que a Bíblia chama, é o próprio diabo, é Satanás. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar o homem, roubar a paz do homem, roubar a alegria do homem, matar a vida do homem, destruir a vida do homem, destruir os relacionamentos do homem com o seu semelhante, do homem com Deus. Esta é a missão dele. Mas aí Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, como mediador, ele se interpõe entre o homem e Deus para guardar este homem, para livrar o homem de todos os planos que o maligno, de todos os planos que o mal tem elaborado contra o homem. Se você é uma pessoa que está sendo vítima dos planos de Satanás, eu quero lhe dizer que a mediação de Jesus é eficaz para te libertar. A mediação de Jesus é eficaz para te dar vitória. A mediação de Jesus é eficaz para te fazer um vencedor. Em quinto lugar, como mediador, Jesus intercede diante de Deus pelo homem, quando o homem se arrepende dos seus pecados. Nós temos uma história extraordinária, a história de dois ladrões que estavam crucificados juntamente com Jesus. São Lucas capítulo 23, versículo 39 por diante, você vai encontrar esta história extraordinária. Enquanto um daqueles homens que estavam crucificados ao lado de Jesus zombava de Jesus, porque Jesus estava ali morrendo na cruz do Calvário, tendo dito que era o Messias, tendo dito que era o Filho de Deus, estava crucificado.
O outro homem olhou para Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem estava à semelhança do seu companheiro que estava crucificado também junto com ele, estava indo para o inferno, para a perdição, porque não tinha Jesus. Mas ele clamou a Jesus e Jesus mediou entre Deus e ele foi perdoado. E imediatamente o Senhor Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje mesmo você estará com Deus, hoje mesmo você tem o perdão dos seus pecados, agora mesmo você tem o perdão e vai daqui a pouco se encontrar com Deus no paraíso. Caro amigo e irmão, Jesus é o único mediador confiável, porque ele fez para se tornar o mediador entre Deus e o homem, ele fez um pacto, ele fez uma aliança, ele selou um pacto com o preço da sua própria vida, do seu próprio sangue derramado ali na cruz do Calvário. Mas ninguém fez isto, somente Jesus Cristo. E para finalizar, como mediador, Jesus intercede diante de Deus pelo homem para que este não pereça, mas tenha a vida eterna. Em São João capítulo 3, versículo 16, o texto clássico das Escrituras, o texto mais conhecido das Escrituras Sagradas, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que Jesus se coloca diante de Deus e dá a sua vida para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Se você quer salvação, se você quer libertação, se você quer perdão dos seus pecados, somente em Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo, não há outro Salvador, não há outro mediador, não há outro perdoador. Somente Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e o homem e está à sua disposição para interceder diante de Deus por você, para que os seus pecados sejam apagados, para que você possa receber a vida eterna, para que você possa receber o direito de ter salvação, já nesta vida, já desta vida, e quando chegar na eternidade, usufruir da vida eterna com Deus. Portanto, deixamos aqui esta palavra inconfundível de Deus, e repito a leitura do texto bíblico, porque há um só Deus, e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem para poder ser o nosso perfeito mediador. E, como já disse, para ser mediador, ele deu a sua vida por nós. Portanto, dê a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus nesta manhã e deixe que a partir deste momento, a partir desta manhã, ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus o abençoe ricamente.